Naquela manhã específica, que começou igual a tantas outras desde a tragédia, ele acordou com a sensação de que o ar no quarto era pesado demais, quase espesso. Era sempre assim, mas naquele dia tinha algo mais, uma mistura de cansaço escondido e torpor emocional que ele já nem tentava nomear. O bilionário que o mundo via como referência de frieza estratégica e controle absoluto por dentro estava só tentando sobreviver ao próprio vazio. Ao longo dos 2 anos desde o acidente, tinha construído uma rotina que mantinha tudo e todos a uma distância segura, como se qualquer aproximação pudesse arrancar dele o pouco de estabilidade que ainda restava. A filha, com seus 3 anos recém-completos e 2 deles mergulhada em silêncio, era o centro de sua culpa e desespero. Ele a observava de longe, como quem olha algo precioso demais para tocar, temendo machucá-la, temendo perder o que restou quando tudo dentro dele dizia que já tinha perdido quase tudo. E, naquela casa gigantesca e organizada até o extremo, cada passo dele parecia ecoar mais solidão do que poder. A nova empregada tinha chegado fazia apenas 1 semana, recomendada por alguém da equipe que acreditava que a casa precisava de uma presença mais humana, menos técnica. Ela era jovem, parecia sempre um pouco deslocada naquele ambiente luxuoso, mas os funcionários antigos percebiam rapidamente que havia algo de genuíno em seu jeito de olhar as coisas, quase como se conseguisse perceber nuances que ninguém mais via. No primeiro dia, ela ficou em silêncio diante da menina, como se a estudasse com respeito, não com pena. Não forçou aproximação, não tentou chamar pelo nome, apenas se colocou ali, disponível, tranquila, sem expectativa. E talvez fosse isso que a criança estranhamente precisasse. Alguém que não tentasse consertá-la, mas que também não fugisse do peso daquela dor silenciosa. O pai notou à distância essa postura, mas decidiu ignorar. No fundo, ele carregava o medo constante de que qualquer pessoa pudesse quebrar ainda mais sua filha, como se ela fosse feita de vidro fino demais para o mundo. Naquele fim de manhã, quando a mansão parecia funcionar no piloto automático habitual, aconteceu o que mais tarde ele iria chamar de o ponto de ruptura. Ele estava no escritório, imerso em relatórios que fingia precisar revisar, quando ouviu de longe um barulho abafado que não soube identificar de imediato, algo entre um riso leve e um grito de surpresa infantil. Foi automático. O corpo dele endureceu, o coração disparou e a mente saltou para o pior cenário possível, como fazia desde o acidente. Levantou-se tão rápido que a cadeira bateu na estante atrás. Enquanto descia as escadas, sentia o velho medo subir pela garganta, aquela sensação quase física de que algo terrível estava prestes a acontecer. E tudo isso antes mesmo de saber o que de fato estava acontecendo. Ele só percebeu que estava tremendo quando chegou à área de serviço e viu a cena que, para qualquer outra pessoa, pareceria apenas simples e bonita. A jovem empregada com a menina nos ombros, as 2 cobertas de respingos de água, rindo enquanto a roupa era esfregada na pia. Mas ele não viu beleza, viu risco, perda, descontrole. E esse foi o estopim. A explosão veio como se estivesse guardada há anos, mesmo que ela não tivesse nada a ver com a tragédia original. A menina, surpresa com o grito dele, agarrou o cabelo da empregada e se encolheu imediatamente. E isso só acendeu ainda mais o pânico dele. Ele enxergou que a filha estava confortável ali. Só viu que alguém, sem autorização, tinha colocado a criança numa posição perigosa, mesmo que fosse apenas o ato inocente de carregá-la nos ombros. A jovem tentou explicar, mas ele mal escutou. A raiva, misturada com o medo, se transformou em palavras duras, humilhantes, que ele nunca tinha dirigido a nenhum funcionário antes. Ela ficou imóvel, segurando a menina, com o rosto completamente pálido, como se não entendesse de onde vinha tanta hostilidade.
Quando ele mandou que ela saísse da casa imediatamente, não houve discussão. Ela apenas colocou a criança no chão com cuidado, pediu desculpas num sussurro que ele não ouviu ou não quis ouvir e saiu com os olhos cheios d'água, enquanto a menina, pela primeira vez em meses, dava passos atrás dela, tentando alcançá-la sem emitir um único som. O silêncio que ficou depois da porta bater não foi o silêncio comum da casa. Foi um silêncio cortante, daqueles que parecem carregar um peso físico. Ele tentou recuperar o fôlego, mas sentia o peito apertado, como se algo tivesse sido arrancado à força. A menina, parada no meio do corredor, olhava para a porta fechada, com uma expressão que ele não via há muito tempo. Uma mistura de confusão, perda e uma dor tão crua que parecia maior do que seu tamanho pequeno. Ele tentou chamá-la, mas a voz não saiu. Era como se o grito que tinha dado minutos antes tivesse rachado algo dentro dele. Ao se aproximar da filha, percebeu que ela estava tremendo levemente, como se o mundo ao redor tivesse sido sacudido. E pela primeira vez naquele dia, ele se deu conta de que não fazia ideia do que realmente tinha acontecido ali antes de sua explosão. Não sabia por que a menina parecia tão abalada, mas não conseguia encará-la sem sentir a culpa latejando, embora ainda não entendesse o motivo exato daquela sensação. Só sabia que algo estava profundamente errado e que talvez fosse culpa dele. Foi uma das cuidadoras mais antigas quem trouxe a verdade, ainda naquele mesmo instante, sem rodeios. Ela viu a jovem empregada sair chorando pelos fundos e entendeu antes de qualquer explicação. Com a voz baixa, quase temendo a reação dele, contou que, minutos antes, a menina tinha falado. Não um grito, não um som solto, mas uma palavra inteira, direcionada à moça enquanto ela a levantava nos ombros para ajudar a alcançar o varal. Uma palavra simples, mas que tinha cortado 2 anos de silêncio como se abrisse uma fresta num muro. A cuidadora descreveu a cena com cuidado. A menina sorrindo de verdade, os olhos brilhando, os braços estendidos como se por um segundo tivesse esquecido o trauma. E enquanto ouvia aquilo, ele sentiu o chão sumir. Cada detalhe que antes tinha interpretado como ameaça, agora ganhava outra forma, outro significado. A água respingando, a gargalhada, o jeito desajeitado da moça. Nada ali era risco, era vida. E ele tinha esmagado justamente o que mais desejava recuperar, a alegria da própria filha. O impacto da revelação não veio como um estalo imediato, mas como uma dor que se espalha devagar, ocupando cada canto da consciência até ser impossível ignorar. Ele ficou parado no corredor, olhando para a filha como se a visse pela primeira vez desde o acidente. Ela estava com a respiração curta, os olhos vermelhos, mas havia uma coisa que o desarmou completamente. A direção do olhar dela não era para ele, e sim para a porta por onde a moça tinha saído. Era como se a menina estivesse esperando que ela voltasse para colocá-la nos ombros de novo. Ele sentiu a garganta fechar, porque era óbvio que aquilo não era apenas uma brincadeira. Era confiança. Confiança que ele, com todo o dinheiro, psiquiatras e especialistas, não tinha conseguido reconstruir. E naquele instante, a culpa tomou forma concreta, quase física. Ele percebeu que, por medo de que algo ruim acontecesse outra vez, tinha se tornado o catalisador de outra dor, uma dor que a filha não merecia carregar. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu admitir que estava errando, e errando feio. Ainda sem saber direito o que dizer, ele se abaixou e tentou tocar a filha. Mas ela se encolheu de um jeito que destruiu qualquer resquício de controle que ele acreditava ter. Não foi um afastamento agressivo, foi só um reflexo natural, como se o corpo dela estivesse escolhendo evitar mais ruído, mais medo, e isso doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Ele levantou as mãos como quem reconhece um limite que nunca imaginou cruzar, e sentiu uma onda de desespero subir. Quente, desconcertante.
Naquele momento, percebeu que precisava fazer algo que nunca tinha feito desde o acidente. Parar de tentar resolver tudo sozinho. Pediu que alguém cuidasse da menina por alguns minutos e saiu da mansão quase tropeçando, sem olhar para trás. O mundo lá fora parecia diferente, como se estivesse encarando pela primeira vez a própria incapacidade de ser o pai que a filha precisava, e dentro dele começou a crescer a certeza de que, se tinha alguma chance de consertar o estrago daquele dia, teria que encontrar a jovem empregada e enfrentá-la com uma honestidade que ele vinha evitando até com ele mesmo. A busca começou de forma desorientada, quase instintiva, como se ele estivesse correndo atrás de algo que só agora entendia que tinha deixado escapar. Desceu a rua dirigindo rápido demais para alguém que costumava controlar cada detalhe da própria vida, olhando para os lados como se esperasse encontrá-la na calçada, parada, esperando por explicações. Mas ela não estava ali. Ele então parou no ponto de ônibus mais próximo, imaginando que ela pudesse ter tomado o transporte público, já que saiu às pressas, sem pegar praticamente nada. Perguntou ao segurança do condomínio, ao motorista da portaria, até a 2 vizinhos que nunca tinha cumprimentado na vida. E em cada negativa, o peso no peito aumentava. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo quebrar de verdade. O orgulho. Ele admitiu para si mesmo que precisava dela, não como funcionária, mas como alguém que tinha conseguido alcançar sua filha onde ele não tinha conseguido. O arrependimento, que antes parecia só um incômodo, agora era um soco constante na consciência, lembrando-o de que, por medo, ele tinha afastado o único sinal real de cura que surgira em 2 anos. Depois de quase 1 hora circulando sem direção, ele finalmente teve a ideia de ir até a casa dela, usando o endereço do cadastro feito na contratação. A vizinhança era simples, muito diferente do espaço luxuoso onde ela tinha trabalhado tão pouco tempo. Ao chegar, bateu na porta com uma hesitação que não combinava com sua postura pública. A mãe da jovem atendeu, surpresa e desconfiada. Ele esperava ser recebido com frieza, talvez até com hostilidade, mas não estava preparado para a expressão preocupada da mulher ao vê-lo ali, como se já soubesse que algo ruim tinha acontecido. Ela contou que a filha tinha chegado chorando, trancado o quarto e não queria falar com ninguém. Enquanto escutava, ele sentiu uma mistura de vergonha e urgência, como se estivesse prestes a perder a única chance de corrigir um erro que ainda ecoava dentro da criança que o esperava em casa. Pediu permissão para falar com a jovem e a mãe ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram intermináveis antes de concordar. Quando ele entrou, a sensação era de que estava prestes a enfrentar a parte mais difícil de todo o processo. Assumir, de frente, a forma como seu medo tinha machucado alguém que só estava tentando ajudar. Quando entrou no quarto, a jovem estava sentada na beira da cama, as mãos ainda trêmulas e o olhar fixo no chão, como se tentasse juntar forças para não desabar de novo. Ela parecia menor ali, como alguém que tinha levado um golpe que não esperava, não pela agressividade em si, mas pela injustiça de tudo. Ele ficou parado por alguns segundos, incapaz de dar o primeiro passo, sentindo o peso da própria presença. Pela primeira vez desde que tinha perdido a esposa, ele se viu exposto, sem nenhuma armadura de poder, status ou controle. A culpa vinha em ondas, e junto com ela uma sensação de vulnerabilidade que ele pensava ter enterrado para sempre. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase falhada, carregada de arrependimento real. Ele explicou o que tinha acontecido dentro dele naquele momento. O medo irracional, a memória do acidente, a incapacidade de distinguir perigo real de fantasma emocional. E, enquanto falava, percebia que cada palavra era também uma confissão daquilo que ele vinha negando por 2 anos. Que não estava protegendo a filha, estava só fugindo do próprio trauma. A jovem o ouviu com olhos marejados, sem interromper,
deixando-o enfrentar o próprio reflexo distorcido. Quando ela finalmente levantou o rosto, havia no olhar dela mais tristeza do que raiva, e isso o atingiu com muito mais força do que qualquer reprovação direta. Ela explicou que não queria substituir ninguém, nem ultrapassar limites. Só tinha seguido o instinto quando percebeu naquela manhã que a menina reagia de um jeito diferente ao toque leve, ao movimento, à brincadeira improvisada. Tinha sentido que a criança estava pronta para tentar algo novo, mesmo que fosse apenas um som entre risos. O que doía nela não era ter sido mandada embora, mas ter sido tratada como se tivesse feito algo perigoso ou irresponsável, quando tudo o que tentara era trazer um pouco de luz para uma criança presa dentro do próprio silêncio. Ele ouviu aquilo sentindo um nó apertar o estômago, porque reconhecia exatamente o que ela dizia. Ele tinha confundido cuidado com controle, proteção com paranoia, amor com medo. E ali, naquele quarto simples, com aquela jovem descrevendo a cena que ele não teve coragem de presenciar, algo dentro dele começou a ceder, não de um jeito grandioso, mas como quem finalmente admite que não consegue continuar carregando tudo sozinho. Quando ele pediu que ela voltasse, não fez isso com a urgência de alguém, tentando consertar uma falha operacional na casa, mas com a humildade rara de quem entende que sua presença tinha significado real. Ele admitiu que pela primeira vez desde o acidente, a filha tinha mostrado um sinal consistente de vida, e que ignorar aquilo seria um crime emocional que ele não estava disposto a repetir. Mas também deixou claro que não queria que ela voltasse por culpa ou obrigação, e sim porque reconhecia que a menina tinha encontrado nela algo que ele, por mais que tentasse, não conseguia oferecer naquele momento. A jovem ficou em silêncio, absorvendo tudo, ainda ferida, mas menos defensiva. E foi ali que ela disse que só voltaria se pudesse trabalhar do próprio jeito, sem medo constante de errar, sem a pressão absurda que pairava naquela casa. Ele aceitou na hora, não porque estivesse fazendo um favor, mas porque finalmente entendeu que controlar tudo era justamente o que estava destruindo a chance de reconstrução. A decisão dela de retornar naquele dia, mesmo com tanta dor envolvida, foi o primeiro passo real para o que viria nos anos seguintes, embora nenhum dos dois tivesse ideia disso naquele momento. Quando voltaram juntos para a mansão, o clima parecia outro, como se aquele pequeno trajeto fosse suficiente para algo se reorganizar por dentro. A menina, ao ver a jovem entrar novamente, correu até ela com um impulso que o pai não via há muito tempo. Não falou, mas o jeito como se agarrou a ela dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. E, naquele instante, ele soube que tinha tomado a decisão certa. Não houve um milagre explosivo, nenhum discurso transformador, nada cinematográfico. Apenas um alívio silencioso, como se o mundo tivesse voltado alguns graus para o lugar certo. O resto daquele dia foi marcado por pequenas coisas. A criança aceitando comer um pouco mais, a casa menos tensa, ele respirando fundo sem sentir o peito travar. Foi assim que a virada começou, quase sem que percebessem naquela mesma tarde que tinha começado tão mal. E mesmo anos depois, quando todos já compartilhavam uma nova vida, uma nova forma de família e de amor, ele ainda lembrava daquele dia como algo que simplesmente funcionou. Sem explicação grandiosa, sem lógica precisa. Só um momento em que finalmente ele permitiu que a cura entrasse.